Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 26ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. A liturgia de hoje continua com alguns ensinamentos sobre o livro de Jó, o qual, neste momento, reconhece toda a sapiência divina e, como uma espécie de esperteza, Jó fala a seus amigos que não existe ninguém como Deus. Quem poderia vencer Deus em qualquer que seja disputa? Jó reconhece que tudo foi criado por Deus com extrema sabedoria. Nisto, Jó ganha maior admiração de Deus, pois são os humildes que atraem as bênçãos de Deus para a sua vida. Por isso, Jó, em uma forma de apelo a Deus, além de suplicar misericórdia, Jó dá meio que de bobo e diz não crer que Deus atenderá a sua oração. Veja que isto é uma espécie de malandragem boa, dado que, usando a conversa com seus amigos, Jó faz uma oração parecendo não fazer. Com efeito, os filhos da luz precisam ser mais sagazes que os filhos das trevas. Veja que em outra parte do Evangelho, Jesus irá dizer que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Uma citação de Lucas 16:8. Ora, Jó se utiliza de uma artimanha a seu favor, para obter de Deus um bom resultado em sua oração. Se assim podemos dizer, ele está meio que jogando com Deus. Parece que faz a oração e não faz. Parece que não faz e faz. Bom, está lá. Ele jogou com esperteza e inteligência. E se Deus aceitar sua prece, ele sairá vitorioso. E se Deus não o atender neste momento, também será uma pessoa vitoriosa. É algo semelhante a isso que Jesus alerta a seus discípulos quando fala para serem mais espertos do que os filhos deste mundo. O fiel cristão deve aprender a ser uma pessoa industriosa com as coisas de Deus. O salmo de hoje é uma oração do seu início ao fim, que se traduz em um clamor verdadeiro a Deus, com ares de esperteza e inteligência. Diz assim o salmista: porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, e por que escondeis a vossa face de mim? Ora, sabemos que Deus não rejeita a prece de seus filhos. De fato, há uma certa sagacidade na oração do salmista. Notem bem que está acontecendo algo similar a isso no Evangelho de hoje. Pessoas que se dizem espertas tentam ludibriar Jesus. Tentam dizer a Jesus que querem segui-lo, mas no fundo ainda estão apegados aos seus bens materiais deste mundo. Um diz que quer seguir Jesus para onde ele for. O outro diz que precisa enterrar um morto primeiro. O outro diz que precisa despedir dos familiares. Quanta esperteza para tentar enganar a Jesus. Mas sabemos que ele é o Filho de Deus e ninguém o subjuga. Para cada um deles, Jesus tem uma resposta cheia de sabedoria. E nesta linha de raciocínio, tenham a percepção de que quando se usa a esperteza para realizar algo bom a si mesmo, como é o caso de Jó na primeira leitura, ou se usa para fazer o bem a outra pessoa, então se torna lícito agir de tal forma. O que não deve acontecer é aprender a usar a esperteza para tentar enganar as pessoas, como alguns estão tentando fazer com Jesus no Evangelho, pois isto se torna então uma conduta ilícita e, na visão religiosa, se torna um pecado. Veja que mesmo em meio a tantos espertalhões, Jesus continua a chamar pessoas para segui-lo. Ao dizer a determinada pessoa para segui-lo, significa que Jesus continua a chamar
cada uma das pessoas em todos os tempos e locais. Ninguém deve colocar empecilhos quando Jesus chama, ou pensar que pode ser uma pessoa mais esperta que o próprio Deus. Diga sim aos caminhos e propostas de Jesus, e se caso houver algum tipo de esperteza em sua vida, Jesus a transformará em serviço ao seu próximo e ainda lhe acumulará de eternas alegrias e bênçãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.